Muito diferente de Nostradamus, que previu uma profecia do fim do mundo. Disse ele que o mundo acabaria entre 1999 para a virada do ano 2000. E errou. Agora existe um outro homem chamado Noé, que previu a inundação do mundo em águas no dilúvio 120 anos antes do fato realmente acontecer. É o que nós iremos ver hoje na corrupção do gênero humano, no estudo de Morando em Gênesis, do capítulo 6 de Gênesis, onde nós estamos morando nesse livro do nosso canal. Seja muito bem-vindo, meu nome é Fernando, como havia dito antes, estamos aqui na nossa série Morando em Gênesis do nosso canal Nômades Literários e esse é o estudo chamado A Corrupção do Gênero Humano, conforme dito pela Sociedade Bíblica do Brasil, lá na Bíblia, que é o termo de sessão do capítulo 6, do verso do 1 ao 8. Então vamos para o estudo. O tema do estudo de hoje é a corrupção do gênero humano em Gênesis 6, do versículo 1 até o 8. Vamos para a nossa introdução. O tema do 6º capítulo de Gênesis é sobre a apavorante decisão de Deus de condenar a raça humana por conta do avanço da iniquidade humana, quando ocorre também um sincretismo religioso, uma mistura da linhagem santa com a profana, resultando na deturpação e adulteração no conhecimento de Deus. Vamos para o primeiro versículo. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, as duas linhagens haviam se bifurcado com a morte de Abel por Caim, agora multiplicadas e evoluídas em suas civilizações, passaram a se relacionar entre si. No comércio, em tratados de paz, limitação de territórios, trocas de conhecimento e tecnologia. Contudo, a diferença espiritual entre as duas linhagens ainda estava muito bem preservada. A linhagem dos setitas mantinha o culto em devoção a Deus. Por outro lado, a linhagem dos cainitas já havia criado deuses conforme a sua imaginação para servir e adorar. Assim, as duas linhagens eram distintas em valores éticos, religiosos e morais. Versículo 2: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Os filhos de Deus são os setitas, que descendem da mulher, que também descendem de Sete, e a quem foram feitas as promessas. Eles são chamados filhos de Deus porque eles foram adotados por Deus. Era a linhagem da esperança. Controvérsia. Alguns entendem tratar-se de seres sobrenaturais, como anjos. Veja esse versículo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, versículo 1. Capítulo 1, versículo 6. Perdão. Em que, noutras versões, o mesmo termo é traduzido por anjos. Refutação. O contexto desde o capítulo 3 de Gênesis acompanha a linha histórica de desenvolvimento dessas duas descendências. Assim, não há sentido lógico de continuidade narrativa. Outra refutação, um argumento contra a ideia de serem anjos, o castigo, porque o castigo de Deus que Deus vai trazer aqui é sobre a raça humana. Se os filhos de Deus aqui são anjos, por que só os homens vão ser castigados aqui e não também os anjos? E o 3 é sobre os seres serem assexuados, porque veja bem, o versículo aqui. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Mateus 22:30, provando que os anjos são seres assexuados. E existe também uma heresia que é uma falsa interpretação rabínica que diz que os anjos ficaram atraídos pelas mulheres por causa de seus longos cabelos. Por essa razão, eles usam o texto de Paulo quando ele instrui as mulheres a usarem o véu para orar por causa dos anjos, lá em 1 Coríntios 11:10.
Paulo frontalmente rejeitava a interpretação farisaica, que era totalmente fantasiosa e fora da realidade. Agora, já os filhos dos homens são os cainitas, que descendem da serpente, e de Caim, que se rebelou contra Deus. Eles são os rebelados contra Deus. Aqui o homem é o centro de todas as coisas, no seu egocentrismo. Ele é exaltado como Deus, daí o termo filho dos homens ou filha dos homens. Vemos o mesmo padrão, agora vamos ver aqui o padrão de pecado. Vemos o mesmo padrão de pecado do jardim do Éden, como foi com Eva, em ver, achar agradável e tomar do fruto proibido, se tornando atitudes que caracterizam o pecado humano. Assim, os filhos de Deus, eles foram movidos pela luxúria, porque tomaram para si mulheres sem levar em conta o seu caráter e valores éticos, morais e espirituais para serem auxiliadoras e cúmplices no papel designado por Deus desde o início. A religião das cainitas. As mulheres cainitas até eram religiosas, porém pagãs, introduzindo nas famílias escolhidas por Deus a abominação e profanação, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor com orgias, sacrifícios humanos e todo tipo de violência em culto idólatra aos seus deuses. Agora, uma coisa que é interessante é sobre a inimizade, porque onde Deus colocou uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, agora aqui é uma suposta amizade entre as duas linhagens, resultando na inimizade contra Deus. Com Deus, né? Se tornaram inimigos de Deus. No versículo 3, então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Essa decisão de Deus foi movida pela mistura das linhagens. Aqui o termo espírito é citado pela segunda vez por Moisés. A primeira foi em Gênesis 1:2, que diz lá, né, quando ele pairava sobre a face das águas no abismo e a escuridão. E aqui é citado como alguém que age no abismo e escuridão do coração humano. Agora, sobre agirá, essa ação do Espírito Santo era através da pregação dos setitas. Por exemplo, Enos organizou o culto, Enoque era profeta, o primeiro que existiu, que profetizou acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, bem como as 10 gerações descritas no capítulo anterior, que Deus vinha agindo com o seu Espírito através da pregação e testemunho desses homens e mulheres. Por isso a gente percebe que algumas traduções mais antigas da Bíblia utilizam o verbo contender ao invés de agir. Essa contenda, que a gente pode entender por briga, é o que a pregação faz quando ela vem de encontro ao nosso coração pecaminoso inclinado ao mal por natureza. Mesmo com essa briga do Espírito Santo de Deus contra a vontade humana para que a mesma se voltasse para Deus, o homem não se arrependia aqui no texto, a gente percebe. Pelo contrário, aumentava em sua maldade e quanto mais vivia, mais aumentava o seu pecado. Agora vemos a contagem regressiva para o fim. Até que então Deus resolve dar um prazo de 120 anos para a humanidade se arrepender, como um ultimato para o juízo final naquele tempo. Assim, 120 anos é o prazo entre a constatação que Deus faz aqui, nessa mistura, entre essa constatação até a hora em que ele vai trazer o dilúvio. Para nós pode parecer um tempo muito longo, 120 anos, mais de um século, mas para aquele povo onde muitos viviam mais de 900 anos não era. Então, esses 120 anos, a gente tem que entender que não é sobre a média de vida. Alguns pensam que esse número tem a ver com a redução da média de vida humana. Porém, não faz o menor sentido, visto que após o dilúvio, um dos filhos de Noé, por exemplo, o Sem, viveu muito mais que isso. Vamos ao texto. São essas gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade.
2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Então ainda perdurava uma longevidade extraordinária. Agora, o principal pregador nesse último período da terra de 120 anos até a chegada do juízo final de Deus com o dilúvio é Noé. Ele foi descrito como justo por Deus. Vemos aqui o texto de Ezequiel, por exemplo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Deus usando aqui uma exortação e de exemplo ele coloca Jó no mesmo nível espiritual de Daniel, e, na verdade ele coloca Noé, melhor dizendo, no mesmo nível espiritual de Daniel e Jó. Agora o versículo 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. E estes foram valentes homens de renome na antiguidade. Gigantes no hebraico quer dizer Nefilim, que na verdade é o nome para gigantes no hebraico, que tem o sentido de desertores, caídos, derrubados. Há nessa palavra uma referência constante a algo que sofreu uma queda ou que está perdido, para dizer sobre os gigantes, sobre a sua situação espiritual para com Deus, podendo tanto significar homens de grande estatura, quanto homens de grande poder e valentia. Pelo que Moisés diz aqui no texto, a última hipótese é a melhor, inclusive seguida por Martinho Lutero e João Calvino, os pais da Igreja e da Reforma. Assim, eles eram reis, governantes e líderes de cidades. Esses eram os descendentes dos setitas com as mulheres cainitas. Portanto, o gigantismo mencionado aqui está ligado ao poder, autoridade, crueldade, valentia, guerras e conquistas. O aparecimento deles reflete o avanço e agravamento da condição de corrupção da raça humana. Agora, o referencial não era mais os santos pregadores e profetas, mas sim guerreiros valentes, predadores, reis cruéis, perversos e injustos. Vamos ao texto de Mateus, no Novo Testamento. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 e 39. Agora vamos ao versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. O diagnóstico de Deus sobre a terra é que a maldade das pessoas havia crescido exponencialmente. Antes a corrupção estava centrada na civilização cainita, mas agora a própria linhagem santa havia se corrompido, como o sincretismo religioso através daqueles casamentos. E aqui também vamos destacar o desígnio do coração, que é todo o propósito, pensamento, desejo e intenção deles era mal. E também a palavra aqui, o termo continuamente, desde que acordavam até a hora de dormir, todo o tempo empenhados em fazer o mal, maquinando o mal. E temos aqui um texto de 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 18 ao 20. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Assim vemos que os antediluvianos eram espíritos em prisão e almas presas em pecados e em suas paixões carnais, escravos de seus desejos. Eram também desobedientes, eles preferiam agradar a carne do que agradar a Deus. Viviam em busca do prazer como Eva, eram desobedientes como Adão,
Eram invejosos e assassinos como Caim, eram imorais e violentos e polígamos como Lameque, e eram cruéis e opressores como os gigantes, que eram seus heróis. No versículo 6 diz: Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. A reação de Deus é descrita por Moisés numa linguagem adequada à nossa compreensão. No hebraico, esse é o termo: arrependeu-se, ao invés de ficou triste. Então a gente entende que esse termo é chamado de antropopatia, que é um termo teológico que significa atribuição de sentimentos humanos a Deus. E essa palavra é derivada do grego, que representa a união dos termos antropo, que é homem, e pathos, que é paixão. Deus não se arrepende como nós quando adquirimos um conhecimento novo ou percebemos que erramos, pois Ele é onisciente e é santo. Portanto, essa é a maneira que Deus vai tratando o homem seguindo um curso de ação de acordo com a reação humana. Isso não altera o propósito final de Deus de salvar a humanidade, ainda que a escolha humana acarrete punição e castigo divino. Por isso temos aqui a providência divina. A providência designa a ação no mundo de uma vontade externa, não humana, transcendental, levando os eventos a um fim. Referida como providência divina é um termo teológico que se refere a um poder supremo, superintendência ou agência de Deus sobre os eventos. A ideia é, portanto, totalmente oposta à obra do acaso ou, em certo sentido, à da fatalidade. Deus está no controle soberano na sua criação. Agora um termo aqui no versículo é o termo pesou no coração. No hebraico é de indignação com o que a raça humana havia se tornado. Deus estava genuinamente indignado com o que aconteceu. Sua natureza santa não suporta o pecado, seu propósito original era uma raça santa e sua justiça clama por retribuição. No versículo 7 diz assim: O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. O homem era representante de Deus na criação, e Deus decide fazê-lo desaparecer, bem como os animais que eram representados pelo homem, pois a criação havia sido maculada com as manchas do pecado. Sobre os planos de Deus, nada disso significa que os planos de Deus foram frustrados, ou que o próprio projeto dele deu errado, ou que ele calculou mal, ou até mesmo que ele apostou no homem e perdeu, e que agora estava convencido de que havia cometido um erro. Os planos de Deus são perfeitos. No versículo 8, diz assim: Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Aqui é introduzido um raio de esperança e a certeza de que, apesar de Deus destruir, ele não desistiu do seu propósito, o seu alvo final não mudou. O porém aqui mostra também a misericórdia de Deus, porque introduz a sua intervenção num mundo que já havia se deteriorado, numa humanidade que estava irremediavelmente perdida. E esse porém também ele distingue Noé como um ser incorruptível nessa corrupção aqui do gênero humano, porque Noé, do restante da humanidade, ele é separado, consagrado, inclusive dos próprios setitas que haviam se corrompido. E nesse estágio do plano eterno, o ponto é recomeçar com uma única família de alguém justo, e essa pessoa é Noé. Agora vamos falar sobre a graça. Assim, esse favor, que é o que eu pus em destaque no texto, que é a graça de Deus, que é um favor que não merecemos, é a causa de Noé ser poupado do castigo e também Deus lhe dar fé nas promessas, atuar nele pelo Espírito Santo, fazê-lo um pregador da justiça. E temos o texto de 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, mundo de ímpios.
Agora, pessoal, vamos ao que Moisés quer ensinar para o povo. Primeiro aqui o cenário. A origem do cenário atual em que estavam inseridos, que era aproximadamente há 1600 anos antes de Cristo, quando isso foi escrito, que é o livro de Gênesis. O povo estava nas campinas de Moabe, nas margens do rio Jordão, em frente a Jericó, prestes a adentrar a terra de Canaã. Após terem passado 400 anos escravos no Egito e aprendido de toda uma teologia errada e mais 40 anos de peregrinação no deserto do Sinai, também onde erraram muito, mas também foram sendo reorientados no verdadeiro conhecimento de Deus, descobrindo os porquês da sua origem caída antediluviana, bem como a importância de se ter representantes de Deus como mediadores, sacerdotes, tanto para se achegar a Deus, quanto para oferecer ofertas de sacrifícios de animais pelos seus pecados. Outra coisa que Moisés quer ensinar é que Israel era a descendência santa, a linhagem da esperança, os herdeiros das promessas. O povo de Deus que veio agora através de Noé. Eles eram o povo antigo que veio antes do dilúvio. Era através deles que a promessa de Gênesis 3,15, que nós já vimos, haveria de se cumprir sobre a vinda de Jesus. Deus os havia preservado e salvos até agora. E também eles aprenderam que não deveriam se misturar com os povos pagãos. Há dezenas de advertências no Pentateuco a respeito disso, onde Moisés diz para não se misturarem com aqueles povos e não darem seus filhos e filhas em casamentos a eles. Na verdade, Deus manda eles exterminarem os cananeus. Pode parecer até uma ordem dura e implacável da parte de Deus, mas os cananeus já estavam no mesmo grau de avanço de pecado dos antediluvianos, a ponto de sacrificarem os próprios filhos aos seus deuses ao invés de mandar o dilúvio. Deus agora ele vai mandar o povo de Israel para castigar aqueles povos pagãos e idólatras como os cananeus. E outra coisa interessante, a priori, que a gente tem que entender, muitos monastérios surgiram com essa ideia aqui, desse texto aqui também, de privação do mundo sob a ameaça de corrupção de suas crenças. Ou seja, esses monastérios onde a gente vê monges que eles querem fugir do mundo, veio com essa ideia aqui, né? Mas é uma ideia um pouco exagerada. A gente está no mundo, a gente não serve o sistema do mundo secularizado, no qual a gente tem que fazer a diferença, né? Como Cristo disse. Mas a gente não tem que viver em total privação, né, como um monge, né? Mas essas ideias surgiram a partir desse texto. E também a quarta coisa é que Moisés quer ensinar para o povo, e até para a gente também, é que Deus sempre levanta pregadores. Vimos no capítulo anterior pregadores das 10 gerações, depois Noé e agora Moisés, onde a coletânea de todos os seus discursos e sermões estão no livro de Deuteronômio, que significa repetição, o termo hebraico, conforme a gente viu também no primeiro vídeo da nossa série Morando em Gênesis aqui do canal. E também a quinta coisa que Deus quer nos mostrar é a paciência de Deus tem limites, né? Pois estamos prestes a ver aqui o dilúvio, que é um juízo final naquela época. Depois a destruição de Sodoma e Gomorra e mais tarde adiante a destruição dos próprios cananeus. E por fim o que Moisés quer mostrar para o povo e também para nós, e Deus quer nos mostrar, é sobre Jesus Cristo, meu pessoal. Aqui o único mediador, advogado e sacerdote e também sacrifício por nossos pecados, porque Messias em hebraico significa ungido, escolhido ou enviado de Deus, e traduzido para o grego como Christos, ungido. Já nas interpretações do Antigo Testamento para o grego, os nomes Yeshua ou Yeshua, Yehoshua, é um nome um pouco difícil de falar, foram traduzidos para os nomes Jesus, que na língua latina foi traduzidos para Jesus, e para o português, Jesus. Agora alguns significados. Yeshua significa salvar, Yeshua é salvação, Yeshua Hamashi é Jesus Cristo ou Messias, e Yehoshua é o eterno salva. Uma aulinha aí de outras línguas aí, né, gente? Agora, para finalizar, portanto, o povo do Antigo Testamento viveu na esperança da primeira vinda de Jesus, enquanto nós aguardamos a sua segunda vinda. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de curtir, comentar, caso achar
do seu agrado e também compartilhar esse vídeo para pessoas que você acha que tem um interesse em meditar um pouquinho sobre o estudo de Morando em Gênesis. Muito obrigado e até mais.